Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre preconceito, né? Preconceito. Especificamente eu quero falar sobre como Deus abomina o preconceito, né? E é importante a gente falar desse assunto, por quê? Porque a gente vê que o mundo é um mundo parcial, né? Da parcialidade, né? A gente vê que o mundo hoje, o mundo é assim, a pessoa ela vale o que ela tem, não é verdade? Na grande maioria das vezes as pessoas são assim. Né? Você vê, por exemplo, uma pessoa que ela tem um cargo numa empresa, ela é um cargo de destaque numa empresa, de repente ela é tratada melhor do que a outra pessoa que não tem, né? Com mais respeito, né? E a gente vê que o mundo ele é assim. As pessoas, quanto mais elas têm uma posição, né, de destaque na sociedade, financeiramente falando, de repente um empresário, né? Ele tem um tratamento diferente daquela pessoa que de repente não tem tanta condição, não é tão privilegiado nessa área, né? Tanto social quanto financeira, né? E a gente começa, quando eu começo a olhar essas coisas no mundo, a Bíblia fala que nós devemos, que deve-se ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus, certo? Quando eu vejo que o mundo trata as pessoas com parcialidade, eu começo a imaginar que a Bíblia nos deixa claro que a pessoa que serve a Deus ela tem que ser diferente. Então, na minha cabeça é o seguinte: se o mundo trata as pessoas com parcialidade, dependendo da sua profissão, dependendo da posição social, dependendo da sua condição financeira, a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma igreja, uma placa de igreja, eu estou falando eu como igreja e você como igreja. Você que serve a Deus, eu que sirvo a Deus. Ou pelo menos nós falamos que servimos a Deus. Se nós servimos a Deus, nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade, entendeu? Quer dizer, olha só, o texto que eu vou deixar para vocês aí estava acontecendo isso na igreja, dentro da igreja. Tiago, capítulo 2, está aí, eu vou colocar o versículo para vocês. Tiago tem que mandar uma carta para aquela igreja, para aqueles irmãos. Por quê? O que estava acontecendo dentro da igreja? As pessoas estavam tratando as outras dependendo do cargo dela. Se a pessoa era uma pessoa que era um empresário, vou colocar nos dias de hoje para ficar mais fácil você entender. Era um empresário, uma pessoa que tinha uma posição, era uma pessoa, um profissional assim, gabaritado. Ele chegava na igreja e as pessoas falavam assim: olha, senta aqui na frente, senta com a gente aqui. Tratava com a pessoa com muito respeito, arrumava um lugar separado. Mas aí quando chegava aquele pobre, aquela pessoa que não tinha condição nenhuma para cultuar a Deus junto com os irmãos, eles falavam que ele podia sentar lá atrás, não tinha problema não. Tá? Pode sentar aí atrás. E aí Tiago tem que mandar uma carta para aquela igreja e falar assim: olha, não pode ser assim, porque nós não podemos tratar o irmão com parcialidade. Não é verdade? Então hoje eu quero incentivar você isso, porque de certa forma o mundo nos incentiva a ser assim. O mundo nos incentiva a ser assim. Eu fico percebendo muitas vezes até dentro da igreja isso acontece. Eu, por exemplo, na igreja que eu estou, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar pregando, eu sempre dou esse exemplo, quando eu posso eu dou esse exemplo. Quando a pessoa sobe para ministrar uma palavra, compartilhar uma palavra com a gente, que ele já começa falando o currículo dele, que isso acontece demais, né? A pessoa sobe e começa a falar o currículo, né? Sabe que eu formei na teologia não sei o quê, eu sou nisso, eu sou aquilo, que eu já fui não sei quantos países ministrar a palavra, estou aqui para compartilhar. Tipo assim, a pessoa ela está querendo gerar um peso, tipo assim: olha, eu sou o cara, então vocês ouvem o que eu vou falar, entendeu? E aí eu sempre falo na igreja que para mim a pessoa que faz isso aí, a vontade que dá é de levantar e ir embora. Por quê? Porque na verdade nós não somos nada sem Cristo Jesus. Quando eu vou compartilhar uma palavra com você, eu não sou nada. Na verdade é algo que Deus trata comigo e compartilha com vocês. E da mesma forma qualquer pessoa é assim. Uma igreja ela deve olhar o outro como igual. Porque cada pessoa ela tem um valor para Cristo, para Deus. E se ela tem um valor para Deus, ela deve ter um valor para a gente também, entendeu? Hoje eu quero incentivar você isso. Ensinar os seus filhos a não tratar as pessoas com parcialidade. Tratar as pessoas com respeito, independente do cargo da pessoa, independente da posição social da pessoa, independente do valor financeiro que ela tem na conta dela. Isso não é importante para nós. O importante é que nós possamos olhar o outro como igual, olhar o outro como o nosso próximo. E Jesus falou o seguinte: nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando nós tratamos a pessoa com parcialidade e temos aquele preconceito com ela, nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Eu já tive pessoas que viraram para mim e falavam que eu não podia falar de certos assuntos por causa de cor de pele, por exemplo. Não, você não pode falar isso. Eu sei o que. Aí a gente começa a perceber que o mundo é um mundo preconceituoso, sabe?
Nós não podemos tratar o outro olhando pela cor da pele dela, social, ou pessoas que já me trataram mal porque eu sou pastor. Me trataram e não olharam a minha pessoa como profissional, eu desenvolvendo um trabalho de repente em algum local, e a pessoa descobre que eu sou um pastor, e aquilo ali já gera para ela um preconceito contra mim. Ela esquece que eu sou um profissional e começa a gerar um preconceito. E é muito ruim quando isso acontece. É muito ruim, porque quando eu sei que o valor que eu tenho para Cristo, você sabe, e Deus sabe o que Ele pensa sobre nós. Deus tem os pensamentos dele sobre a minha vida e sobre a sua. Então nós precisamos também tratar o outro como igual. Hoje eu quero incentivar você isso. Ensine as pessoas que estão próximas de você assim. Vamos começar a exercitar essas coisas, porque isso é importante na sociedade que nós vivemos. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando parar com essa demagogia, sabe? Demagogia, que o cara é um político que está na nossa igreja, por exemplo, vai visitar a nossa igreja. Ele é mais uma pessoa que entra na igreja, precisa ser respeitada e vai participar como qualquer outra pessoa. Ainda chegou uma pessoa ali que não tem condição nenhuma, está vestido até mal. Ele é uma pessoa também que vai participar junto conosco, independente de qualquer coisa. Deve ser assim. Se não está sendo assim onde você congrega, se não está sendo assim na sua casa, você precisa rever os seus conceitos e precisa começar a aplicar isso na sua vida. Espero que você tenha gostado desse devocional. Deixe aí seu comentário, compartilhe com a sua família e eu te vejo no próximo devocional. Tchau.